não de uma professora, mas de um grupo e de toda uma equipe, né? O que a gente vai destacar aqui é o percurso da atividade que a gente fez. Então, a gente vai começar dizendo que o nosso jogo chama-se Jogo das Operações na Escola Mércia. Em 2014, nós fomos surpreendidos com a ideia de que, dentro do PNAE, nós trabalharíamos com matemática. E muito nos causou espanto, surpresa, porque eu sou da área de letras, né? Então, a gente, naturalmente, parece que já fica enraizado. E a gente começou a se sentir meio assim. O que se esperava da gente? O que nós teríamos aí para percorrer? Acho que foi um período que a gente teve para refletir, para ver se as nossas práticas estavam de acordo, se o que a gente vinha fazendo estava realmente tendo um alcance e assim por diante. Diante disso, nós fomos percebendo que o que se esperava da gente era que, mais do que nunca, tivéssemos aí dado importância para os materiais manipulativos. A gente começou a perceber ao longo dos cursos, né, que a criança... Perceber não, a gente foi revivendo, né, que a gente já sabia, a prática de sala de aula e assim por diante. A gente foi percebendo que a criança aprende o que faz significado para ela. E baseado em quê? Quais os pressupostos dessa aprendizagem significativa? Como que isso ia acontecer? Em quais parâmetros? A gente elencou aqui 3, mas poderíamos elencar aí muito mais se tivéssemos aí tempo. A gente percebeu que o aluno é o verdadeiro agente quando ele se coloca como protagonista, ele é o responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, o que torna significativo. Que a aprendizagem também se dá pelo descobrimento e pela reinvenção, no momento em que ele cria um significado, quando ele está praticando aquilo. E que a atividade de explorar é um poderoso instrumento para a aquisição de novos conhecimentos. Porque a motivação para explorar, descobrir e aprender está presente em todas as pessoas, de maneira geral. Olhando todos os cadernos do PNAE, nós também observamos um material que já tínhamos na nossa escola, que eu acredito que seja aí do conhecimento de vocês. Nós observamos esse material, que tem aí em muitas escolas, é da coleção Matema. E, dado lá na página 100 e tanto em alguma coisa, nós vimos essa atividade que propunha para o aluno uma atividade que propunha para o aluno completar ali o tabuleiro com uma conta de vezes, é assim que o livro chama, que estivesse faltando. Então, vocês podem perceber ali que começa com o número 11, estão faltando o número 12, depois o 14, e assim por diante. Então, junto com a equipe das professoras de primeiro, segundo e terceiro ano, nós pensamos em transformar isso em um jogo. Fomos à primeira tentativa. Foi feito, então, um tabuleiro no tamanho de uma cartolina. E nós pensamos aí em transformar isso, já que era um jogo, transformar isso em cartas. Mas tudo que a gente pensa e vai trilhando caminho tem os erros. E hoje a gente vai falar não só do que deu certo, do que deu errado também. Porque a gente pensou e fomos aplicar em sala de aula. Para isso, a gente se reuniu. E por que a gente fez esse jogo? A gente percebeu que os objetivos seriam interessantes e a gente elencou os objetivos. Ele teria propriedades da numeração decimal, trabalharia a tabuada, já que inicialmente ele trabalhava somente com a tabuada, e também completar a sequência dos numerais e ampliar as habilidades com a tabuada, em especial os cálculo mental. Pode passar. Aqui foi a fase que a gente mais se deitou sobre o jogo. Nos reunimos, uma sugeriu alguma coisa, outra, e fomos aí à primeira aplicação. A primeira aplicação, nós fizemos uma aplicação em trios, na sala de aula, que é um terceiro ano.
E aí a gente foi observar o que dava certo, o que não dava. Cada um ganhou, então, se faltavam 18 cartas, 6 cartas para cada criança, e cada uma aí ia jogando a sua vez. Mas não estava competitivo, não estava atraente, não estava funcionando. Voltamos, então, e aí o que está errado, aonde que a gente pode melhorar, o que pode fazer. E a gente começou a perceber que não funcionaria igual para todas as salas. Teria que ter um mecanismo que fosse interessante. E esse momento aqui que eu coloquei, simbolizando aí todo esse emaranhado, foi isso mesmo. A gente teve que repensar a prática, pensar como que a gente chegaria numa solução correta para todas as turmas. Aqui já é o resultado aí daquelas reuniões, né? Então, essa é a aplicação para um jogo de primeiro ano, onde a professora percebeu que, para essa atividade, ela teria que trabalhar com a letra bastão e que o formato não teria que ser em trios, mas em equipe. A gente distribuiu 2 equipes na turma, e aí o negócio funcionou realmente, se tornou competitivo e envolvia todas as crianças. Mesmo aquelas que têm o seu tempo, mais devagar, coisa e tal, eles começaram a entender que eles poderiam participar da atividade, não estariam excluídos. Esses 2 slides que eu trouxe são do primeiro ano. Vamos ver a sequência? Aqui, numa turma de segundo ano, a mesma coisa. E aí, no primeiro ano, a gente tomou o cuidado de pensar que a gente trabalharia com soma. As cartinhas todas envolviam somas. O segundo ano, subtração. E no terceiro ano... Perdão, aqui ainda tem uma fala para vocês do segundo ano. Letra bastão, colorido, tabuleiro colorido. Tudo isso a gente foi percebendo. Foram várias tentativas, vários tabuleiros têm ali tentados fazer. Várias foram as tentativas. Essa foto anterior, ela é um vídeo. Vamos ver como é que vai. Segundo ano, tá, gente? 17, 16, 15, 14. Gente, 14. 29. Gente, esse aí é... 50 menos 6. 49, 48, 47, 46. Cadê o 46? 46. Não tem 46. Ai, gente, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô, Flávia, essa conta tá muito fácil. 17, 16, 15, 14. 14. De quem é aqui? Dela. Não é meu. É do Flávio. Gente, daqui. Esse daqui 10 mais 10 é 20. Agora 18. 30. Que 30? Mas que 30? 30. Vamos lá, Flávio. 38. Me ajuda aqui, ó. 38. Não. 20. É 38? 21. Aqui. O que nós gostaríamos de destacar aqui foi que é induvidável, não tenho o que questionar aqui, que o jogo em equipe funcionou, né? A professora filmou, são alunos da professora Diana aqui, e a professora filmou uma equipe, mas ao longo das atividades aí, dos trabalhos, a gente pôde presenciar situações bem engraçadas até, porque na competição eles se veem assim obrigados a dar conta não só de si, mas a auxiliar o outro. Você vê que tem um momento que ela fala assim, não, a sua está muito fácil, então você pode fazer. Ela incentiva o outro, né? Ela não deixa o outro para trás. Não, você pode vir, vem comigo, você consegue. Essa situação foi no segundo ano. No terceiro ano,
Já houve uma preocupação de poder fazer com letra cursiva, o tabuleiro. E aí foi a primeira vez que eles fizeram um jogo. Se vocês observarem naquela foto da direita, vocês percebem até que tem carta fora do lugar, né? E aí, ao longo do jogo, eles vão percebendo, poxa, essa aqui não se encaixa, tem que voltar, tem que arrumar. Eles vão se percebendo, ainda que haja erros. Achei importante mostrar ali o erro, porque aconteceu, e eles mesmos vão se percebendo. O jogo saiu, finalmente, demos um nome para ele, Jogo das Operações, porque entendemos que podem, assim, contemplar todas as operações. É uma atividade que foi criada ao longo aí desses meses de trabalho, e a gente pôde ver o envolvimento não só da equipe docente, mas também dos alunos. Gente, agora agradecer aí a nossa orientadora, toda a equipe formadora, e a nossa equipe é a professora Diana, professora Sidneia, professora Conceição, professora Graça e professora Kátia. Muito obrigada. Dando continuidade aos trabalhos, agora sim, né? Aprender é uma parada. A professora Cláudia, Mariana, que já estavam aqui, estarão sequenciando os trabalhos. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês da parte mais teórica do trabalho, que foi a parte que eu cuidei mais no início, e vou falar por que o início foi importante, né? Aprender é uma parada, se deu esse título porque a professora Patrícia, de Educação Física, que infelizmente nos deixou, né, como tem acontecido na rede, tinha nas suas aulas uma atividade de percurso no pátio. E era como se fosse um jogo de tabuleiro. Aí eu ia acompanhar sempre as aulas dela com os meus alunos, aí daí surgiu o título, Aprender é uma Parada, porque ela fazia lá um jogo de corpo. Falei, nossa, mas a cada parada de corpo que você faz com os alunos, tipo estátua, eles faziam, não sei se na escola de vocês tem, mas acho que na maioria tem aquele recurso tátil para deficiente visual, aquela lista azul, tem, não tem? De acessibilidade, é um recurso que é para os... Na nossa escola tem, e ela aproveitava esse material. O nosso tem mais ou menos esse formato. Reto, aí vira, tem uma bifurcação direita e esquerda, aí essa aqui é reta, continua até o fundo, até a última sala, e acontecem algumas bifurcações. E ela aproveitava ali. Eu falei, nossa, vamos fazer então aí um jogo. E aí tinha aquela caixa do PNAE, que é amarelinha, que acho que também todos têm. E nessas paradas, nesses quadradinhos amarelos que intercalavam a faixa azul, nós colocávamos os jogos, aí começamos assim, mas até então o PNAE não estava dentro da nossa proposta. Nós fazíamos assim, informalmente mesmo, né? Não, uma forma não convencional. E depois, com o tempo, né, nos encontros, nós íamos inserindo nessas paradas os jogos e as estratégias, né? Pode passar, Maria. Passa. Pode ir passando. Passa também. Aí nós fomos pensando em amadurecer, né? E foram surgindo as ideias de colocar matemática, situações, problemas dos moldes, que não precisa ficar repetindo, né? Que nós temos ouvido isso desde ontem, dos moldes que todo mundo já está trabalhando, e amadurecendo, inclusive com esse último encontro que nós tivemos, nós amadurecemos mais um pouquinho, né? Analisando as situações, e não só matemática, tudo. Nós temos lá os momentos que surge até, cante uma música, faça uma charada, né? Pode passar, Rô. Bom, como eu falei no começo, né, a Patrícia fazia esse movimento, eu falei, primeira coisa, vamos colocar aqui no nosso resumo do projeto, vamos escrever um projeto. Colocamos lá no resumo, e entrou, acho que no mês de agosto, nós tivemos aquela palestra, final de julho, começo de agosto, aquela palestrinha sobre o trânsito. Falei assim, olha, vamos pegar essas caixas grandes que nós temos, vamos fazer uns ônibus, vestir as crianças, e vamos fazer como se fossem ônibus. Colocávamos o nome ali, entra o motorista, sobe no ônibus um passageiro, quem conseguir ler o nome, quem não conseguir, recua uma casa, e fomos criando as regras, né? Então, utilizamos também o mesmo percurso na Semana do Trânsito. Pode passar. Bom, os objetivos também eram, no começo, bem simples, né? Era ali trabalhar todas as disciplinas, trabalhar a cooperação,
Começamos a trabalhar com dados também, que aí foram surgindo as regras, né? E todos os objetivos que vocês têm citado desde ontem, os nossos também são os mesmos, de acordo com o PNAEC. Bom, acho que as justificativas também, né, são comuns com as de vocês. Importante dizer que nós não utilizávamos recurso, né, e depois nós conseguimos juntar também os cacarecos de recurso. No momento que eles paravam, a Mari vai falar um pouquinho dessas estratégias, né? Então, dentro da nossa justificativa, gente, está primeiramente atender, né, os conceitos e habilidades do PNAEC, isso nessas adaptações nós fizemos agora, tá bom? Mas, primeiramente, nós achamos relevante fazer porque é um jogo diferente, faz com o corpo, né? Levávamos de 2 em 2 turmas para o pátio e todo mundo participa. Então, eu acho que não que seja mais relevante do que atender as propostas do PNAEC, mas, para nós, se tornou mais relevante, primeiramente, porque foi o nosso primeiro ato, no primeiro do ano, e, assim, dentro dos nossos conceitos simples, né? Sem a contribuição do PNAEC, no começo do ano. Pode passar. As estratégias. Então, eu vou falar um pouquinho das estratégias, mas relembrar que, assim, a gente procurou, nas ações do jogo e relevante ao trânsito, envolver a escola, e a turma do primeiro ano da professora Cláudia elaborou um teatrinho que eles apresentaram para todas as turmas da escola, para realmente consolidar tudo que foi trabalhado e aprendido. Então, eu vou falar agora das estratégias. Então, como depois de todos os trâmites que a gente estruturou, o jogo, as regras, então, a gente procurou envolver o primeiro e o segundo ano, e sempre montando duplas produtivas. Então, as equipes... Os jogos são com 5 equipes, e depois a gente foi trocando para que todos pudessem participar. Então, 5 equipes, um do primeiro ano e um do segundo ano, que seria o motorista e o cobrador. Aí, depois que a gente selecionou as duplas, a gente joga o dado, e as duplas que tirassem o maior número no dado seriam as primeiras a jogarem. Avança o número de casas conforme vai saindo o número no dado. Depois eu vou colocar as fotos, que aí vocês vão estar visualizando isso melhor. Quem acertar, continua. Quem errar, recua uma casa. E, no caso de, se a criança não souber, permanece onde está. Se cair aí no percurso, onde tem fichas com várias situações... se a criança caísse na palavra desvio, ela estava fora do jogo. E muitos deles não gostaram, eles estão aí para falar que eles ficaram tristes, mas fazia parte da regra do jogo. Os recursos que a gente utilizou: fichas com operações de adição e subtração, condizente com o que a gente já vinha trabalhando, né? Como a Cláudia falou, as formações do PNAEC contribuíram para que a gente fosse consolidando e amadurecendo essas ideias. Fichas com situações, problemas diversas, ficha com os jogos da caixa do PNAEC, e a gente utilizou o bingo dos sons iniciais, a trinca mágica e palavra dentro de palavra. Então, conforme a criança ia andando no percurso, tinha as fichas, ela virava a ficha e ela ia encontrar uma situação, problema, envolvendo adição ou subtração, ou uma dessas caixas dos jogos do PNAEC, que, em dupla, eles estariam resolvendo, um auxiliando o outro. Então, aqui é o nosso cronograma, onde a gente deu início a todo o processo de divulgação, de conversa com eles, que eles participaram muito de cada etapa na pintura dos ônibus, trazendo as garrafas para fazer os faróis dos ônibus. A nossa equipe da escola, queria agradecer, que ajudou muito os nossos inspetores, os outros professores, ajudaram também a gente nesse processo. Então, abril e maio foram feita a divulgação, construção dos recursos do jogo.
junho, elaboração coletiva das regras, que a gente foi montando e a gente ia discutindo com eles. E assim que a gente entrava num consenso, a gente dava continuidade. Em agosto e setembro, que foi a parte de execução, que eles jogaram, que eles aproveitaram, e foi uma parte que, de certa forma, eles ficaram muito ansiosos, porque eles queriam jogar. Né? E aqui foram os preparos, aqui é no pátio da nossa escola, e esses quadradinhos representam as casas, onde tem as fichas e as situações e os jogos que eles teriam que resolver. Pode passar, por favor. Aí aqui é a parte da organização, né? E iniciando o jogo, como eu já havia falado, essa é a parte onde a gente organizou as duplas. E aqui foram as duplas que iniciariam o jogo, resolvendo situações, problemas e operações. Então, eles paravam na casinha, viravam a fichinha e se deparavam com as situações, problemas, né, de matemática, ou do jogo do Pinaique, ou a gente procurou colocar também charadas, cante uma música, para dar uma descontraída também. Apesar que eles adoraram, eles ficaram enlouquecidos e não vem a hora de jogar de novo. E aqui mostrando eles, né? E a gente colocou recurso para eles e deixou eles livres. A gente usou o material da caixa do Pinaique, as tampinhas, as garrafinhas, material dourado, e ficaram livres para eles usarem. Teve criança que resolveu de cabeça? Teve. Teve criança que utilizou o recurso? Então, eles ficaram livres para poder resolver. E a gente ia conferindo com a plateia que estava sentada assistindo para ver se estava certo, para dar continuidade no jogo. Que a gente falou que eles eram os universitários que iam estar avaliando. E aqui a parte que eu já falei da charada e do mico, né? Que tinha a charadinha ou cante uma música. E essa foi a aluna do 2º ano que teve que cantar a música com a palavra casa. Aí ela cantou Quem Mora na Casa Torta. Aí conseguiu passar. Teve criança que não conseguiu, mas faz parte. E no caso do Caio do Desvio, que tá fora do jogo, que a Claudinha foi mostrar a criança indo embora. E terminando o percurso, vencia a dupla que terminasse, ou que nós fizemos o jogo com todas as duplas, e depois, quem quisesse jogar individualmente, a gente deixou isso livre, e aí venceu a aluna do 1º ano, que muitos foram caindo no desvio e saindo fora do jogo. Então, os resultados, primeiramente, que eles adoraram a participar de toda essa elaboração. Ao utilizar os dados, percebíamos a emoção deles, ansiedade, nervosismo, né? Que é natural do ser humano, principalmente das crianças, né? Eles demonstram isso com mais clareza. As crianças aprenderam vários conceitos, né? E, de certa forma, a gente também aprendeu com eles, e a gente foi aprimorando e fazendo feedback em sala de aula do jogo. E podemos perceber que alguns deles ainda não consolidaram a questão da lateralidade, porque quando falava vire à direita, avance 3 cada, alguns se perderam. E foi bom que é uma coisa que a gente pôde observar, né, replanejar e elaborar ações para poder desenvolvendo e sanando essas dificuldades, né? Que a gente está aqui para isso. Pode passar, por favor. As considerações finais. Sendo assim, esse jogo não está fechado. Por quê? Porque ele é flexível, gente. A gente pode trocar as fichas, aumentar o grau de dificuldade, né? A gente vai continuar jogando com eles, criando outras fichas, usando outras estratégias. Então, a gente vai continuar a dar andamento e, futuramente, o ano que vem, a gente vai aumentando os graus de dificuldade conforme a gente perceber que há necessidade. E aqui o material que a gente usou, né, os livros do Pinaique, os livros que a gente trabalha em sala de aula.
algumas outras referências bibliográficas. E é isso, gente. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, pelo jogo. Fica uma dica de leitura, O Jogo entre o Riso e o Choro, do João Batista Freire, uma vez que estamos discutindo bastante a questão do jogo. Dando continuidade, nós estaremos. Convido a professora Emília de Moraes, se tiver algum colega junto, por favor, só falar o nome, vai tratar um pouquinho de brincar a arte de ensinar. Uma salva de palmas. O meu trabalho, né, é sobre o relato de experiência de vivência com jogos. Eu sou da Escola MF Lídia Lima da Silva, estou com o 2º ano B, né, e o nome do meu projeto é Brincar a Arte de Ensinar. Na verdade, esse projeto é um projeto de jogos, tá, que eu trabalhei durante o ano letivo, só que eu trouxe para apresentar para vocês um dos jogos. Então, o objetivo principal do projeto é trabalhar os conteúdos de matemática em sua ludicidade, né? E trazer o jogo como recurso pedagógico para o ensino. E também fazer com que as crianças possam participar na produção de todos os jogos durante o processo. Então, como que iniciou o meu trabalho? O jogo que eu venho apresentar para vocês é um jogo de cards. Como que surgiu isso? Surgiu da febre que os cards estavam tendo com as crianças na escola, então eles traziam isso a todo momento lá para a escola. Então, o jogo de cards era dentro, era fora da sala de aula, e isso eu percebi que deixava eles muito felizes, muito motivados, e a todo momento eles queriam estar brincando com card. Então, eu pensei, por que não trazer isso para a sala de aula? Então, como que iniciou? As estratégias foram as seguintes. A primeira foi a apresentação. Então, eu chamei eles, conversei com eles e propus que fizéssemos um card da sala, né, um jogo de cards do 2º ano B. E isso, assim, trouxe a maior alegria para eles. Eu não imaginava que eles iam ficar tão felizes. E, nesse dia que eu falei para eles, olha, a gente vai fazer um jogo de card, nos momentos livres que eles achavam, assim, entre uma atividade e outra, eles pegavam pedacinhos de papéis e começava a desenhar e já me trazia o card. Olha, professora, pode ser assim? E esse é um exemplo do meu aluno Henrique, que naquele mesmo dia que eu propus essa atividade, esse jogo para eles, ele já fez um card dele ali, como poderia ser. E nesse sentido, eu saí um pouco do papel de professora e entrei no papel de aluna, de aprendiz. Por quê? Como que se joga esses cards, né, gente? Eu vejo eles batendo lá e aquela alegria, tudo. E perguntei, gente, então, vamos fazer o jogo de cards? Como que se faz? Como se joga? Aí eles foram me explicando, olha, professora, né, tem as batidas, a gente aposta o card maior. Eu falei, já que a gente vai fazer o nosso, então a gente tem que pensar o que vai ter nesse card. E a partir do relato e até das sugestões das crianças que a gente começou a montar o card. Então, eles falaram para mim, olha, professora, tem um personagem. Eu questionei, mas que personagem que a gente vai fazer? Eles, a gente mesmo, a gente não pode ser os heróis? E eles foram me falando que tinha do Pokémon, do Dragon Ball e do Dragão Z e um monte de nome engraçado aí que tem nesses desenhos deles agora. E eles me propuseram que eles fossem os personagens do card. Eu falei, então tudo bem, então a gente tira a foto de vocês e vocês vão ser o personagem. E aí eu perguntei, mas esse card tem que ter um nome. E qual que vai ser o nome desse card? E aí eles deram várias sugestões, nós fizemos uma votação. E o nome que surgiu foi Super Segundo Ano B Cards. Aí, vendo a criatividade e a habilidade da minha aluna Melissa em desenhar, eles mesmos propuseram, falaram, a Melissa pode desenhar um nome para a gente, professora. Então, a Melissa começou a fazer o slogan, eles deram várias sugestões. No começo, os meninos ainda falaram, ai, professora, vai lá falar com ela que ela está pondo muito coraçãozinho lá, né? Aí a gente deu risada, e ela fez os menininhos ali no card do lado. E eles foram acompanhando aí esse processo. Aí o slogan foi criado, que eu usei como mural de fundo para eles tirarem as fotos. E aí fomos criar os personagens. Então, eles queriam ser os personagens, aí eu disponibilizei a caixa de fantasias e falei, então aí, ó, vamos criar os personagens. Montei no fundo da sala o slogan que a Melissa fez, que está ali no fundo da foto para tirar as fotos.
E eles foram criando os personagens deles. Alguns alunos optaram por usar o nome próprio, por ficar sem fantasia mesmo, mas a maioria se fantasiou. Aí eles colocaram entre os nomes, tem o Hugo Chaves, tem a Fúria Rosa, Super Nelly, Super Lu, e entre vários nomes que eles destacaram aí os nomes e os personagens que eles foram criando. Aqui mais algumas fotos, tá? Que eles foram fazendo. Essas fotos estão no jogo de cards. Eu trouxe hoje o jogo de cards. Se alguém tiver curiosidade para ver de pertinho, manusear, vocês podem estar pegando ali comigo, né? E eles ficaram assim desesperados quando viram que eu tirei esse card do armário, né? Eles olharam, para onde que vai, professora? Falei, não, eu vou levar para apresentação. Mas vai trazer de volta? Deu, não, vou trazer, só vou levar para apresentação. E esses foram os personagens criados por eles, com a caixa de fantasias. Mais alguns personagens. Mais alguns. E aí, pronto, né? Tirado a foto, feito o slogan. Como que eu iria organizar esse card para que eles pudessem brincar? Então, o que eu combinei com eles foi que a gente iria fazer um gráfico, montar um gráfico das habilidades que contém no cards. Então, como eles me falaram que no card lá tinha força, velocidade, rapidez, altura, entre muitas coisas, porque eles estavam com diferentes tipos de cards, a gente combinou que no card deles, para montar o gráfico, o que nós iríamos avaliar? A força, a velocidade, e eles me pediram para eles colocarem uma habilidade que eles pudessem escolher e auto se avaliar. Então, eu falei, tudo bem, então, essa terceira habilidade, cada um vai escolher a sua. Só que, para mim montar um gráfico num card, eu precisava propor meio para eles conseguirem chegar no final desse jogo, para eles conseguirem produzir. Então, comecei o trabalho com leitura de gráficos, não só leitura, mas leitura e produção de gráficos. Escolhemos o gráfico de barras para colocar no card. E aqui as fotos deles fazendo, né? Fizemos trabalhos com gráfico. Também falei com eles sobre a questão das medidas, porque como que seria essa nota no card? Como que eu sei que eu iria tirar 5 na velocidade, o outro seria 7, porque cada aluno tem o seu card e ele é diferente. Então, a gente decidiu o seguinte, né? Trabalhei com eles a questão das medidas convencionais e não convencionais, aí passei vídeos a respeito do tema, fomos para a quadra para trabalhar com as medidas convencionais, usamos a régua. Eles trouxeram materiais de medida que serviam para medir. E assim eu fui desenvolvendo a aula para que eles tivessem segurança na hora de produzir o card. Aqui é mais um pouco das atividades que a gente foi fazendo antes de chegar. E eles perceberam que eles trouxeram a trena e o metro e não dava para medir a quadra toda. Então, o que eles falaram? Professora, vamos pegar o barbante. Aí, toda vez que passar 1 metro, a gente marca que deu 1 metro. Então, o que eles fizeram? E eu propus, vamos estender o barbante. A cada 1 metro, a gente fazia um nó, pintava aquele nozinho, esticamos no chão da quadra e eles foram numerando a cada 1 metro. Né? Ali na atividade aqui mostrando. E como que a gente iria medir o primeiro quesito, que foi força? Então, vamos lá. Como que eu vou ter a minha nota na força? Fizemos a medição